Boas palavras para um bom dia. Continuando hoje a nossa série sobre crianças, esses seres encantadores, essas pessoinhas maravilhosas com quem eu particularmente gosto muito de conviver e que nesses momentos agora de quarentena, tantos avós, tios estão se sentindo bastante saudosos, né? Eu me encontro entre essas pessoas muito saudosos de abraços, de beijos, de brincar, de estar com as crianças. Então vamos pensar nelas, vamos refletir sobre elas. Eu tenho aqui, para a gente só comentar, fazer a nossa reflexão do dia, este livro aqui do Janusz Korczak, Quando Eu Voltar a Ser Criança. Janusz Korczak, eu já falei dele aqui, foi um educador judeu-polonês que morreu com as suas 200 crianças num campo de concentração nazista, e ele tinha um amor pelas crianças tão grande que ele chegou ao ponto de não se casar para se dedicar inteiramente às crianças. E ele teve a vida inteira, ele teve orfanato, tanto que essas 200 crianças que morreram com ele eram do orfanato, das crianças que ele cuidava, né? E ele dizia assim, olha, não vejam virtude nenhuma nisso que eu estou fazendo, porque eu faço porque eu gosto, porque eu preciso, porque eu me sinto feliz do lado das crianças. Então ele se colocava assim como um devedor das crianças pela felicidade que ele usufruía de estar com elas, não como alguém que estava fazendo um grande sacrifício de cuidar delas, né? E esse livro aqui, Quando Eu Voltar a Ser Criança, é muito interessante porque ele se coloca de novo na posição de criança, porque nós todos somos crianças, mas nós nos esquecemos de quando fomos crianças. Nos esquecemos do que nós sentíamos, como nós víamos o mundo, como que as atitudes dos adultos nos feriam, como que alguma palavra, alguma aspereza, algum grito, algum exemplo nos feriram, nos fizeram mal. Nós esquecemos, porque o processo de crescer na nossa sociedade é um processo de endurecimento, de dessensibilização. A criança é extremamente sensível e ela vai crescendo para se dessensibilizar. Dizem para enfrentar a dureza da vida. Não, é justamente para manter a dureza da vida, né? Porque se nós desenvolvêssemos crianças que conservassem a sua sensibilidade, o seu senso de justiça, a sua sinceridade, né, nós não teríamos uma sociedade assim. Eu não sei se vocês viram aí na internet, pelas redes, uma filmagem que fizeram com algumas crianças, muito bonita, a gente chora quando vê, né? Porque eles colocaram várias crianças de várias etnias, brancas, negras, orientais, diante de uma moça negra e deram um texto racista para as crianças lerem. Eu te odeio, você é feia, você tem um cabelo horrível, etc. E as crianças olhavam e não conseguiam ler, algumas começaram a chorar e falaram, não, eu não vou ler isso, eu não vou falar isso para ninguém. Então as crianças não nascem racistas, não nascem preconceituosas, não nascem com ódio, não. Elas aprendem isso socialmente, né? Elas nascem sinceras, elas nascem cheias de senso de justiça. Quem convive com as crianças sabe que elas têm muito senso de justiça. E, no entanto, elas vão perdendo porque vão adquirindo todos os preconceitos da sociedade e vão aprendendo a mentir com o adulto que mente para ela, vão aprendendo a perder a sinceridade porque o adulto fala que ela não pode ser sincera, e assim vai. E nós vamos perdendo então aquela capacidade de sinceridade, de franqueza, de ver o mundo com pureza. Então vejam o que diz aqui o Janusz Korczak. Esta frase, este trecho dele, para mim é um dos mais lindos. Ele fala o seguinte, ao leitor adulto: vocês dizem, cansa-nos ter de privar com as crianças. Tem razão. Vocês dizem ainda, cansa-nos porque precisamos descer ao seu nível de compreensão. Descer, rebaixar-se, inclinar-se, ficar curvado. Estão equivocados. Não é isto que nos cansa, e sim o fato de termos de elevar-nos até alcançar o nível dos sentimentos das crianças. Elevar-nos, subir, ficar na ponta dos pés, estender a mão para não machucá-las.
e o quanto que os adultos machucam as crianças. É por isso que nós temos tantos adultos com problemas emocionais seríssimos, que se tornam agressivos, imaturos, irresponsáveis. Por quê? Porque tem dentro de si crianças feridas. O dia que nós conseguirmos passar os adultos por terapia, para que esses adultos deem uma educação para as crianças com respeito à dignidade das crianças, com cuidado com a sua sensibilidade, nós não teremos mais tantos adultos infantilizados, tantos adultos que não sabem lidar com a sua criança interna e manifestam a sua raiva, a sua revolta, a sua agressividade, porque foram feridas, não se curaram dessas feridas. E vejam só, justamente ao pegar esse livro, eu achei aqui dentro um papelzinho em onde eu anotei um trecho de uma epístola de Pedro, falando justamente das crianças. Olha só. Portanto, ele está falando para os adultos, rejeitando toda a maldade, toda a mentira, todas as formas de hipocrisia e da inveja e toda a maledicência, desejai, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual, isento de toda mentira, a fim de que por ele vades crescendo para a salvação. Epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Então vejam que também aí, além das palavras de Jesus, vinde a mim as criancinhas, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, todas essas apreensões de adultos sensíveis, e vamos falar de outros aqui nos próximos dias, que realmente olharam para as crianças e viram ali Deus espelhado nas crianças, a divindade ali presente, porque a criança nasce com essa abertura e depois vai perdendo pela sociedade tão dura e tão desumana. Então vamos manter a sensibilidade da criança, vamos manter, criando sim uma fortaleza, uma segurança para que elas não se firam demais diante do mundo. Mas manter a sensibilidade é muito importante para que nós tenhamos um mundo melhor. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.